Então bora lá, um exercício de aplicação. É a mesma viga que a gente tinha iniciado na aula, só readequei os pontos que eu achei que fazia mais sentido dessa maneira agora. Então para a viga abaixo, calcular as reações de apoio e os esforços internos nos pontos B, E, G e I. Ponto B, ponto E, ponto G e ponto I. Não é por nada que nos pontos B, E, G e I não tem força nenhuma aplicada. Esse tipo de questão, o enunciado básico é calcular as ações de apoio e traçar os diagramas de esforços internos. A gente não viu o diagrama ainda, depois eu faço um vídeo explicando o que seriam os diagramas. Por hora é se acostumar com a convenção do sinal, calculando pela esquerda e calculando pela direita. Também quando eu tenho a força concentrada, eu tenho algumas coisas a mais para falar, e aí para não misturar tudo num vídeo só, eu escolhi pontos que não têm forças aplicadas. Vocês vão entender melhor o porquê disso depois. Então, a primeira coisa é calcular as reações de apoio. Aqui no ponto D eu tenho um apoio do primeiro gênero, então eu vou ter uma reação vertical, que eu vou chamar de VD. Aqui no ponto J eu tenho um apoio de segundo gênero, então eu tenho duas reações, uma vertical que eu vou chamar de VJ por conveniência, e uma horizontal que eu vou chamar de HJ, também por conveniência. As equações que eu tenho para calcular essas reações são as equações de equilíbrio: somatório de força horizontal igual a zero, somatório de força vertical igual a zero, e somatório de momentos também igual a zero. Então, começando aqui pelo somatório de forças horizontais igual a zero, na horizontal eu tenho 7 cosseno de 40, tenho 9 cosseno de 60 e tenho HJ. Convenção do sinal do somatório de força horizontal: se a força está para a esquerda, ela é negativa, então menos 7 cosseno de 40, menos 9 cosseno de 60, e se está para a direita, ela é positiva, então mais HJ. Tudo isso daqui igual a zero, o que implica aí que o HJ vai ser igual a 9,86 kN. Segunda equação, somatório de força vertical. Eu não vou usar agora porque eu tenho duas incógnitas, VD e VJ, então somatório de força vertical não vai me levar a lugar nenhum. E aí eu vou pular para o somatório de momentos igual a zero. Então, somatório de momentos igual a zero. Eu preciso definir um ponto de referência, já que o momento é força vezes distância, e aí para diferentes pontos eu vou ter diferentes distâncias. Então, vou tomar como referência o ponto J. Aproveitando que também já elimino o VJ, né? Somatório de momentos em J igual a zero. Eu tenho aqui 10 vezes 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12,5, 10 vezes 12,5, 7 seno de 40 vezes 10,5, VD vezes 8,5, 5 vezes 6,5, 9 seno de 60 vezes 3,5. A convenção do sinal eu vou utilizar a regra da mão direita, então como referência ponto J eu tenho aqui mais 10 vezes 12,5, 7 seno de 40 positivo também, vezes 10,5, menos VD vezes 8,5, menos 5 vezes 6,5 e mais 9 seno de 60 vezes 3,5. Tudo isso daqui igual a zero. Então, calculando, dez vezes 12,5 mais 7 seno de 40 vezes 10,5, menos 5 vezes 6,5 mais 9 seno de 60 vezes 3,5. Eu tenho aqui que o VD vai ser igual a 19,65 kN. Por fim, o somatório de força vertical igual a zero. A gente tem menos 10. Somatório de força vertical, carga para baixo é negativo e para cima é positivo. Então, menos 10, menos 7 seno de 40, mais VD, mais 5, menos 9 seno de 60, mais VJ igual a zero.
como a gente já tem o VD, vai encontrar o VJ. Então, menos 10 menos 7, seno de 40, mais 5, menos 9, seno de 60, mais 19,65. Implica aí que o VJ é negativo, com valor de 2,36 kN. Deu negativo, eu vou inverter aqui para positivo, e a seta que eu tenho colocado para cima vai ficar agora para baixo. Então VJ 2,36 para baixo. Agora vamos calcular os esforços nos pontos que foram pedidos. Então ponto B é G e I. Então normal em B, cortante em B, momento em B. Ponto E, normal em E, cortante em E, momento em E. Ponto G, normal em G, cortante em G, momento em G. Vou calcular pela esquerda e vou calcular pela direita. O espaço está pequeno, acho até que dava, mas vou deixar o ponto I para vocês fazerem depois. Então normal no ponto B. Eu fiz aqui essa folhinha para me ajudar a não ter que estar repetindo muitas vezes a mesma coisa. Então aqui eu tenho a convenção que foi falado para vocês antes. Olhando para a esquerda, do normal, do cortante e do momento fletor, e a mesma coisa olhando para a direita também, normal, cortante e fletor. Depois eu coloco o template da folha para vocês lá no Siga A, tá? Então começando aqui pelo ponto B, olhando para a esquerda, em relação ao esforço normal, lembrando que normal são as forças que estão na direção do eixo do elemento. Ponto B olhando para a esquerda, eu não vejo força nenhuma. Se eu não vejo força nenhuma, normal no ponto B igual a zero. Em relação ao esforço cortante, são as forças que atuam perpendicular à barra. No caso, com uma viga horizontal, seriam as forças verticais. Força vertical eu tenho 10. Está para baixo, estou analisando pela esquerda. E está para baixo, estou analisando pela esquerda, o valor seria negativo. Então, cortante no ponto B, menos 10 kN. Momento. Momento é força vezes distância. Eu só tenho uma força, então 10 vezes 1. Estou analisando pela esquerda, então regra da mão esquerda. Tomando como referência o ponto B, eu vejo aqui que o sinal seria negativo. Então, menos 10 vezes 1, menos 10 kN. Ou ainda, tomando aqui o ponto B como referência, eu vejo que o sentido do giro seria no sentido anti-horário, e anti-horário pela esquerda seria negativo. Indo agora para o ponto E, ainda permanecendo olhando pela esquerda, em relação ao esforço normal, eu estou vendo agora o 7 cosseno de 40, que é um componente que está aqui nessa direção, então ela está saindo do ponto, então seria positivo. Então aqui eu tenho 7 cosseno de 40, só isso, né? 7 cosseno de 40 seria, no caso, igual a 5,36 kN. Então o ponto está sendo tracionado com o valor de 5,36. Em relação ao esforço cortante, a gente tem aqui menos 10, menos 7 seno de 40 e mais VD. VD que foi igual a 19,65. Então menos 10, menos 7 seno de 40, mais VD, cortante no ponto 5,15 kN. Momento no ponto E, lado esquerdo, mão esquerda, então aqui eu tenho menos 10 vezes 5, menos 7 seno de 40 vezes 3, e ainda VD vezes 1. Calculando isso daí, menos 43,85.
kN. Indo agora para o ponto G, ainda permanecendo olhando para a esquerda. Esforço normal, permaneço vendo ainda só o 7 cosseno de 40. Também em relação ao ponto G está saindo do ponto. Então eu tenho 7 cosseno de 40 novamente, que é igual a 5,36. Cortante no ponto G, ainda olhando para a esquerda. Para cima é positivo, para baixo é negativo, então eu tenho menos 10, menos 7 seno de 40, mais VD, mais 5. Que é igual aí a 10 e 15 kN. Momento no ponto G, mais uma vez olhando para a esquerda, ainda a regra da mão esquerda, então menos 10 vezes 2, 4, 5, 6, 7,5, menos 7 seno de 40, vezes 5,5, mais VD vezes 3,5, e mais 5 vezes 1,5. Então, menos 10 vezes 7,5, menos 7 seno de 40 vezes 5,5, mais VD vezes 3,5, mais 5 vezes 1,5, menos 23,47 kN. Então esses são os valores dos esforços internos calculando pelo lado esquerdo. Se tudo deu certo no cálculo das reações, quando a gente calcula pelo lado direito, obedecendo também a convenção de sinal, a gente deve encontrar exatamente os mesmos valores. Então vamos fazer aí o cálculo desses esforços nos mesmos pontos, só que agora olhando para a direita. Então, começando pelo ponto B, estou agora olhando para a direita, ponto B, esquece que vem depois, né? Olha só o que vem depois do ponto. Então, ponto B, olhando para a direita, em relação ao esforço normal. A viga está na horizontal, o pêndulo normal são as cargas que estão na direção da barra, então seriam os esforços horizontais. Então, em relação ao ponto B, a gente tem aqui 7 cosseno de 40, está entrando no ponto, então negativo. Então, menos 7 cosseno de 40. A gente tem também menos 9 cosseno de 60. E a gente tem aqui HJ, que estaria saindo do ponto, então mais HJ. Então, calculando, menos 7 cosseno de 40, menos 9 cosseno de 60, mais HJ, que foi 9,86. A gente tem aqui 0. O mesmo valor que a gente encontrou quando calculou pela esquerda. Cortante no ponto B, olhando para a direita. Convenção do sinal do cortante. Quando a gente olha para a direita, carga para baixo é positivo, para cima é negativo. Então aqui a gente tem 7 seno de 40 positivo, VD negativo, então menos VD, menos 5, mais 9 seno de 60, e ainda mais VJ. Calculando, 7 seno de 40, menos VD, que foi 19,65, menos 5, mais 9 seno de 60, mais VJ, no caso mais 2,36, tem menos 10 kN, também o mesmo valor que a gente encontrou quando calculou pela esquerda. Momento no ponto B, analisando pela direita, regra da mão direita. Então aqui a gente tem menos 7 seno de 40 vezes 1, temos mais VD vezes 3, mais 5 vezes 5, menos 9 seno de 60 vezes
8 e menos VJ vezes 11,5. Calculando, menos 7 seno de 40 vezes 1, mais VD vezes 3, mais 5 vezes 5, menos 9 seno de 60 vezes 8, menos VJ vezes 11,5. Encontrei aqui menos 10,04 kN. Pela esquerda foi menos 10 kN inteiro. Aqui deveria dar o mesmo valor. Essa diferença provavelmente é porque o VJ não é 2,36 exato. E aí essa diferença vezes 11,5 provavelmente é o que está dando aí esse 0,04 de diferença. Mas ok. Indo agora para o ponto E. Ainda olhando para a direita. Normal no ponto E. Quem dá normal? HJ e 9 cosseno de 60. 9 cosseno de 60. Negativo, porque está entrando no ponto. Então, menos 9 cosseno de 60, mais HJ. Menos 9 cosseno de 60, mais HJ, que foi 9,86. A gente tem aqui 5,36 kN, mesmo valor que a gente encontrou calculando pela esquerda. Em relação ao cortante, a gente tem aqui menos 5. Lembrando que direita para cima é negativo. Então, menos 5 mais 9 seno de 60 mais VJ só, né? Então, menos 5 mais 9 seno de 60 mais VJ, que foi 2,36. A gente encontra aqui que o cortante vai ser igual a 5,15 kN. Também mesmo valor que a gente encontrou na esquerda. Momento no ponto E, a gente tem aqui a regra da mão direita, né? Mais 5 vezes 1, menos 9 seno de 60 vezes 4 e menos VJ vezes 7,5. Então, 5 vezes 1, menos 9 seno de 60 vezes 4, menos VJ vezes 7,5, igual a menos 43,88 kN. Pela esquerda a gente encontrou menos 43,85, a mesma coisa que eu falei do 0,4 lá no momento em B. Então, beleza, mesma coisa. Indo finalmente para o ponto G, normal no ponto G, a gente tem aqui menos 9 cosseno de 60 e mais HJ, que é a mesma coisa que foi lá no ponto E, então 5,36 kN, que é o mesmo valor que a gente encontrou calculando pela esquerda também, que foi 5,36. Em relação ao cortante no ponto G, a gente tem aqui mais 9 seno de 60 e mais VJ. 9 seno de 60 mais VJ, que foi 2,36, a gente tem 10,15. Mesmo valor encontrado na esquerda. Por fim, momento no ponto G, calculando pela direita, ainda de novo regra da mão direita, menos 9 seno de 60 vezes 1,5 e menos VJ vezes 5. HJ não dá momento porque está passando pelo ponto. Então, menos 9 seno de 60 vezes 1,5, menos VJ, que foi 2,36, vezes 1,5, menos 15,23 kN. No 960 vezes 1,5 menos 2,36 vezes 5.
23,49. Não sei o que eu digitei errado. Pela direita menos 23,49, pela esquerda menos 23,47. Mesma coisa. Tá faltando ainda o ponto I, mas aí o ponto I eu vou deixar para vocês. Pela esquerda e pela direita os valores têm que sempre dar a mesma coisa. É interessante que a gente saiba calcular os dois lados, mas não obrigatoriamente eu preciso calcular os dois. É mais interessante que eu pegue sempre o lado menor. Por exemplo, eu vou calcular no ponto I. Se eu sei calcular pela esquerda e pela direita, é bem mais interessante que eu calcule pela direita, porque é bem menor. Na hora que eu olho, eu vejo menos coisas, né? Pela direita eu só vejo esse pedacinho, pela esquerda eu estaria vendo isso tudo. Como eu sei que tem que dar o mesmo valor, é melhor sempre pegar o lado que é mais fácil, que no caso seria a direita. O próximo passo é calcular os diagramas, mas aí para o vídeo não ficar muito extenso, depois eu faço outro vídeo aí demonstrando o cálculo dos diagramas. Por hora, tenta calcular aí o ponto I